sobre sonhos que Deus nos revela a ação de demônios contra a nossa vida. Inclusive, essa live que eu estou fazendo hoje é porque eu tive um sonho essa noite e nesse meu sonho eu vi como se fosse a figura de um general, de um comandante de um exército. E junto com ele havia outro que conversava com ele e que o menor era submisso a esse homem maior. E eu via, eu olhava para ele e podia conversar com ele e dizia: eu preciso de tal data, eu não posso ficar aqui com você nessa data, eu tenho que sair, eu preciso sair daqui. E ele me ignorou no sonho. Só que quando ele me ignorou no sonho, eu entendi que espiritualmente eram demônios que estavam ali, e o Senhor me mostrou que eu tinha que sair dali, daquele lugar. Eu já tive vários sonhos na minha caminhada, onde Deus me revelou coisas sobre pessoas, sobre lugares, e graças a Deus os meus sonhos sempre foram muito reveladores, no sentido que é muito difícil eu ter um sonho que não acontece. Eu já não sonho muito, eu não sou o tipo de pessoa que sonha todos os dias. Há pessoas que sonham todos os dias porque essa é uma forma de Deus falar com elas. Mas eu não sou assim, eu sonho muito esporadicamente. Só que sempre quando eu sonho, os meus sonhos são muito pontuais. Existe um propósito nesses sonhos. E nessa noite, quando Deus me mostrou esse demônio, que ele estava travando algo, eu automaticamente discerni dentro do sonho eu discerni que eu estava em uma batalha espiritual, que eu estava lutando espiritualmente. E interessante que no domingo, já no sábado, Deus já havia colocado no meu coração que eu deveria começar um propósito de oração. E foi o que eu fiz. Eu comecei na meia-noite de domingo e estendi por alguns dias esse propósito. E estou no segundo dia desse propósito e Deus me revelou algo muito, muito claro em relação a algo. Não vou falar para você o que é, mas esse é o tema da live de hoje. Deus, ele revela através de sonhos demônios que possam estar bloqueando o seu caminho. Demônios que possam estar tentando impedir a realização de uma missão que você tem a cumprir, inclusive uma missão de Deus. Eu vou repetir. Inclusive uma missão de Deus, um propósito de Deus. Então às vezes a gente pensa assim: puxa, mas se Deus estivesse no controle dessa situação, Ele abriria a porta, mas se Ele não abriu é porque não é a vontade dEle. Às vezes não é que não seja a vontade de Deus, é que o diabo está bloqueando, o diabo está tentando impedir. Só que nós já desistimos na primeira. E nem sequer oramos, perguntando a Deus se aquele entrave ou aquele bloqueio é espiritual ou é o Senhor barrando e impedindo que entremos por aquele caminho ou façamos determinada coisa. Então eu quero meditar com você num texto aqui e vou falar um pouco mais sobre esses sonhos, aonde nós temos essa revelação nos sonhos que existe um demônio, que existe um ataque espiritual contra nossas vidas. Em Efésios capítulo 6, no verso 10 e 11, diz assim: quanto ao mais,
Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo, vamos pegar esse trecho aqui da Escritura. Cilada, geralmente a cilada, você não vê ela. Cilada, ela é já preparada para ser uma armadilha, para ser algo inesperado. E a Bíblia nos diz que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para que o Senhor nos livre das ciladas do diabo. Ou seja, coisas que estão em oculto, coisas que são um mistério para nós. Então, eu não estou vendo, mas não significa que não esteja lá. E a Bíblia diz aqui no verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui me leva a entender uma coisa. Agora eu quero falar um pouco mais profundo com vocês. Não costumo trazer esse tipo de mensagem aqui no YouTube, tá? Mas eu quero ir um pouco mais profundo com vocês. Você compreende um pouco do mundo espiritual? Você sabe que existe soldados rasos, que são os demônios, e existe uma hierarquia, como se fosse sargentos, tenentes, capitães, comandantes e generais. No mundo espiritual também tem uma hierarquia. E quando a Bíblia fala de principados e potestades, está falando de regiões espirituais comandadas por um comandante espiritual, comandadas por um homem forte. E debaixo da autoridade desse homem forte, existem vários soldados, vários demônios que são responsáveis pelas obras das trevas ali naquele lugar, ali naquela região. Então, você tem que entender uma coisa: o mundo espiritual, ele influencia muito o mundo natural. Até aí todo mundo entende. Agora, você sabia que grandes levantes contra um lugar ou contra uma pessoa pode ser orquestrado no mundo espiritual e refletido diretamente no mundo natural? O que eu estou dizendo é que o inimigo pode usar pessoas como fantoches em suas mãos para realizar um bloqueio na tua vida, para realizar uma tranqueira no teu caminho, uma armadilha, uma cilada. Então, não há como ignorar que existe uma realidade espiritual que tenta combater contra o reino de Deus e contra os filhos de Deus. Então, grande parte da luta que nós estamos vivendo nesses dias, ela é espiritual. Ela é espiritual, ela não é só humana. Não estamos lutando apenas contra coisas naturais. Estamos lutando também contra coisas espirituais. E às vezes, nós ficamos criticando A, criticando B, indignados até com uma situação caótica, e nós deveríamos orar mais, nós deveríamos jejuar mais. Como povo de Deus, nós temos armas espirituais para usarmos contra as forças das trevas. Meu conselho para você é que você comece a orar por aquilo que está, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, bloqueando algo na tua vida ou impedindo até mesmo a realização de algo
que é propósito e missão de Deus para a tua vida. Deus pode revelar através de sonhos o combate espiritual que você está enfrentando. Deus me revela muitas coisas através de sonhos e através de visões. E há alguns dias atrás, antes da Escola de Profetas de Balneário Camboriú, eu tive uma visão. Eu estava aqui no meu escritório, estava orando, e eu vi um demônio. Eu vi um demônio de braço cruzado, bem na fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aquele demônio estava assim, com os braços cruzados, e eu não conseguia ouvi-lo, mas ele, pelos olhos dele, eu entendi que ele não queria que eu cruzasse a fronteira. Não era... ele não queria que eu cruzasse, ele queria impedir a minha cruzada na fronteira. Então, naquela semana nós entramos em oração e começamos a quebrar toda a ação maligna daquele principado que estava bem no meio da fronteira. E à medida que nós fomos orando, nós só recebíamos notícias notícias em relação à cidade, em relação ao estado, que estavam nos deixando um pouco preocupados. E começamos a orar, a repreender. E você sabe quando alguém está colocando a mão no seu peito para que você não vá à frente, para que você não passe. Nos últimos dias ali, antes daquela escola, alguns dias antes daquela escola de Camboriú, eu sentia como se fosse uma mão no meu peito, dizendo: não entre aqui, não passe aqui, não venha aqui. Eu já havia ido muitas vezes a Santa Catarina, eu já fui várias vezes a Balneário Camboriú, várias vezes, eu nunca tive esse problema, mas foi a primeira vez que eu fiz uma escola de profetas lá. E espiritualmente, aquilo que estava agindo, tentava me impedir de entrar. É como se alguém, nos últimos dias ali que antecedia a escola de profetas, resistisse à minha entrada. E o inimigo, ele é intimidador. Ele tenta intimidar para que você não entre num lugar. Teve uma escola de profetas que eu também tive a mesma sensação. Foi a escola que eu fiz lá na Bahia. Eu fiz uma escola de profetas lá na Bahia. E me lembro que alguns dias antes da escola de profetas na Bahia também, eu senti uma grande batalha espiritual, mas grande mesmo. E interessante que essas coisas eu sinto, é como se o Espírito Santo ele me deixasse mais sensível antes das escolas, para que eu guerreie espiritualmente. E claro, eu tenho uma equipe que caminha comigo, então eu compartilho com a equipe, eu compartilho o que eu sinto, o que eu sei que é espiritual, e coloco todos eles para orar junto comigo e jejuar. E essa noite eu tive a mesma sensação de algo espiritual tentando bloquear. Nós precisamos entender que se você está em meio a um propósito de Deus, você vai sentir a oposição das trevas, você vai sentir a resistência maligna em um lugar, e a resistência também da realização de um propósito. Eu quero dizer para você que a tua empresa, a empresa que Deus te deu, ela é um propósito de Deus para a tua vida. Então, se as coisas não estão bem ou não estão fáceis, você pode estar sentindo uma resistência espiritual. Querido, você sabe aquele sentimento que vem ao ser humano, aquele sentimento de desistir? Sabe aquele sentimento que vem ao ser humano, aquele sentimento de desistir de algo?
quando se está muito difícil e você tem vontade de desistir da tua empresa, você tem o pensamento de desistir do seu ministério, desistir do seu casamento, ou desistir de coisas da tua vida. Pois é, grande parte desses sentimentos que você tem são espirituais. Eu vou repetir, grande parte desses sentimentos que você tem são espirituais. E detalhe, os demônios, não pense que eles estão apenas longe, fazendo um trabalho nas regiões espirituais, sobrevoando lugares, ou até mesmo só em lugares onde eles são invocados. Não se engane. O inimigo, ele está tentando bloquear o teu caminho. Sonhos que você tem com cachorros no quintal, lutas na família, cachorros no caminho, bloqueios das trevas e demônios tentando intimidar você para que você não passe, para que você não vá adiante. E vamos além agora. Quando você tem sonhos com autoridades dentro do seu sonho, e essas autoridades estão de alguma forma tentando prender você ou tentando lhe impedir de alguma coisa dentro dos sonhos, isso está relacionado a ataques espirituais que estão tentando bloquear você. Então, nós precisamos ter mais sensibilidade para as coisas espirituais e entendermos que o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual, daí alguns dizem assim, não, mas tudo é demônio. Olha, vem da maneira como você é equilibrado e tem maturidade para discernir o mundo espiritual. Eu não sou nenhum ignorante. Eu sei que às vezes o problema é natural. Agora, eu sei que muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, o problema é espiritual. Não existe às vezes um equilíbrio nas pessoas. Elas dizem que tudo é demônio. Não é assim que funciona. Mas nós precisamos ter um discernimento, um equilíbrio para entender o que é espiritual e o que é natural. Ok? Espero ter abençoado você com essa mensagem. Espero ter dado uma direção para você também em relação a isso. Porque se você está enfrentando isso, você precisa vencer através da oração e do jejum. Muito pouco é falado no nosso tempo sobre a realidade das coisas espirituais. Mas as coisas espirituais, elas são reais e precisam ser combatidas espiritualmente. Amém? Quero aqui mostrar para você nossos livros. Esse aqui é o meu último livro, 5 Conselhos Proféticos para Águias Decolarem. Um livro muito abençoador, que fala do destravar de Deus em várias áreas da vida. Você pode adquirir lá pelo site www.profetavinicius7.com.br. O livro da minha esposa, Marcas da Alma. A minha esposa, Deus deu para ela um ministério de libertação, até nós não estávamos anunciando o livro dela, porque havia acabado. E agora recém chegou para nós uma nova remessa de livros, Marcas da Alma.